Fala meu trader, muito boa tarde, como é que é? Tudo certo? Então, hoje dia 9/6, sexta-feira, o que a gente vai estar fazendo hoje? A gente vai estar fazendo aí uma revisão, um resumo da nossa análise semanal, revendo aí regiões que a gente demarcou no início da semana. Acho que foi na terça ou foi na quarta que a gente soltou o vídeo, certo? Então o intuito desse vídeo de agora é estar revendo as regiões que a gente teve como importante no início da semana e perceber aí o que teve de oportunidades de trades, né, de ordens a serem abertas dentro dessas marcações que a gente identificou, dentro dos ativos que a gente acompanha aqui no canal, beleza? Então vamos aí estar analisando ativo após ativo. No caso, esse aqui é o Euro USD, certo? O Euro USD a gente tinha demarcado regiões importantes para venda nas médias de 20 do diário que estavam mais aqui em cima, beleza? No caso das médias de 20 do diário, elas estavam um pouco mais em cima, conforme o gráfico se movimenta, elas desceram. Então a gente tinha demarcado o limite da nuvem de Ichimoku aqui, beleza? Também a 20 RAI do diário, ok? E tínhamos demarcado algumas regiões importantes, como esse topo aqui do H4 também, e uma média de 20 do diário que devia estar em torno também aqui do preço da média de 20 comum. Então aqui nós tínhamos a indicação muito provável da média de 20 do diário e desse topo aqui do H4, certo? E tínhamos regiões também mais embaixo que foram indicadas, que no caso era 20 low do diário, que estava aqui e já caiu aqui embaixo. A gente já moveu a linha indicando esse preço aqui, beleza? Se a gente for ver no H4, a gente vê que o EURUSD iniciou um movimento de alta, acabou passando dessa região de venda que a gente indicou como importante, que era a 20 low do diário, passou do topo da H4, certo? Mas não teve força nem para chegar nessas regiões aqui que a gente marcou no diário e começou a apresentar uma perca de força do movimento de alta. A gente também espera isso após esse forte movimento de alta e, enfim, caso você tivesse executado essa venda aqui nessa região, que era uma venda lógica, colocado o stop protegido por essas duas resistências, quem sabe até aqui, acima desses pavis aqui anteriores, um stop de 600 pontos, um stop confortável e justo para movimentações fortes do Forex. Então seria um stop lógico, mas quem espera uma entrada por definição de candlestick e não por preço, poderia ter aguardado a formação desse candle de H4, executado a venda aqui, colocado o stop um pouco mais em cima desse pavio, ou um pouco mais em cima aqui, 300 pontos, já poderia ter pego aí 300 pontos de queda também. Se você estivesse observando o H1, poderia ter executado a venda no fechamento do candle de H1 abaixo da 20 low, venda, passaria um calor. A gente sabe que uma das melhores vendas é na 20 high, quando temos fechamento abaixo da 20 low, e aqui se concretizou uma venda que a gente pôde ter pego aí 300 pontos sem um risco muito grande, certo? Então essa foi a movimentação para o EURUSD. Quem estava focado em vendas nas regiões das médias de 20 do diário teve aí boas oportunidades aqui nesse momento, já mais para o final da semana. Aqui realmente esse movimento de alta poderia ter sido pego a compra aqui, mas vendas mais confortáveis realmente só quando o gráfico mostra uma perca de força, que é por formação de candles de queda, beleza? Então esse foi o euro, respeitou nossas regiões aí de venda, beleza? E agora a gente vai analisar a Libra. Então a Libra também foi um ativo que subiu bastante essa semana. A gente tinha indicações de venda na Libra, como vocês podem ver, na média de 20 RAI do diário, nesse topo do diário, nesse topo aqui do diário, tivemos a indicação de vendas também em regiões do H4, como no euro. Então a Libra fez um movimento muito parecido com o do euro, estourou para cima, acabou passando do topo anterior do H4, veio buscar um dos últimos topos do diário. A gente tem esse último topo do diário, ele veio buscar essa região, acabou passando um pouco, mas ele veio buscar principalmente regiões aí do mensal, que era o foco da nossa entrada, que são preços de fechamento de candles do mensal, ok? Então a gente tem aqui um preço importante no mensal, nós temos aqui outro preço importante, temos um preço importante
nesse topo do mensal aqui do mês retrasado, certo? Então, além de ser regiões importantes do diário, eram também regiões importantes do mensal. Então, por isso que a gente executou uma venda no GBP agora há pouco, que eu vou estar demonstrando para vocês no vídeo sobre a mesa proprietária da MyForex Fund, ok? Então, foi isso no euro. Pegamos aqui regiões de vendas que foram mencionadas no início da semana. Para Libra, tivemos a opção de estar vendendo também em algumas regiões que foram ultrapassadas, né? Obviamente a gente dá prioridade para entradas em regiões indicadas mais em cima, então, e principalmente de resistências de time frames maiores. Então, essa compra eu fiquei de fora, até porque eu acredito no macro, numa movimentação de alta para o dólar. Então, se o dólar sobe, a Libra cai. Então, estou mais confortável nas vendas da Libra, principalmente por estar seguindo uma tendência, né, que nós vemos tendo aí, pelo menos vínhamos tendo no gráfico diário, que acabou essa tendência segundo as médias de 20 no dia de ontem. Então a gente inicia um novo movimento de alta, porém eu acredito no macro do dólar subindo e da Libra caindo. Então é por isso que a gente está mais confortável para vendas da Libra. E é isso, ainda temos algumas regiões importantes para buscar vendas aqui mais em cima, mas acredito que a gente está trabalhando aqui em uma região muito importante para um position, um swing trade, certo? Que são regiões do mensal, ok? Então, regiões demarcadas aí na Libra no início da semana se concretizaram. Então, quem acabou vendendo aqui passou um calorzinho e teve a opção de fechar no 0 a 0. Quem vendeu aqui nessas regiões que a gente comentou de topo do diário e também de regiões do mensal, aqui e aqui, se a gente for ver no H1, a gente teve oportunidades de trade aqui. Então, no momento que ele vem próximo a essas regiões, passando dessa região, começa a apresentar fraqueza. Quem aguardou aqui uma definição de um padrão de reversão poderia ter entrado aqui nessa vela de H1 após fechar abaixo da média de 9, vendo stop curtinho, já pode ter pego aí um movimento pequeno, ou esperar o toque nos preços aí do diário e do mensal. Então, quem estava atento aqui pode pegar 300 pontos. Quem vendeu aqui também teve algumas oportunidades, se a gente for ver no time menor, mas é isso. Libra também tivemos aí regiões de venda bem assertivas. Para o ouro, a gente tinha indicado compras aqui nessa região do semanal, que é a média de 20 comum do semanal. Então o preço vem, isso é no H4, certo? Gráfico de H4, o preço vem, trisca na média de 20 do semanal, repele, rejeita no caso, vem buscar 20 high. Então, se vocês podem ver, ele ficou trabalhando dentro desse range entre a média de 20 comum do semanal e a 20 high do semanal. Se a gente for ver no H4, ele trisca na média de 20 e vai lá na média de 20 high. Então, quem estava atento a essa compra pode pegar aí 3.000 pontos e também já, quem sabe, executar uma venda nessa região que a gente comentou como uma região importante de venda por ser média do semanal e ser também regiões aí do diário, né? No caso, a região do diário, a média de 20 que estava aqui já caiu, a gente tem que reajustar. Como a média de 20 estava sendo indicada aqui já caiu, a gente tem que reajustar. Mas a ideia da entrada aqui seria realmente essa resistência do semanal, beleza? Então, o ouro respeitando a nossa entrada também, as nossas regiões indicadas aí na análise semanal, beleza? Vamos ir para o SDJPY, o SDJPY lateralizado essa semana mais uma vez, porém tivemos aí indicações de venda aqui em cima, que inclusive a gente aproveitou uma venda dessa na conta da MyForex Fund, no desafio que a gente está fazendo para habilitar uma conta de $100.000. Então pegamos esse movimento de venda daqui até mais ou menos aqui, 246, 256 pontos mais ou menos. Se tivéssemos segurado, poderia ter pego aqui esse movimento mais amplo, né, de 1.100 pontos, então um movimento bastante interessante. E para vocês observarem que o SDJPY respeitou a região de venda e a região de compra. Se a gente observar bem aqui, a gente tem uma setinha indicando a região importante para a compra, certo? Aqui ela, que no caso foi o preço da média de 20 do diário, que já acabou subindo, certo? E também o fundo aí do dia anterior, e aqui embaixo a gente também tem outro fundo, beleza?
Então são regiões aí que a gente indicou como regiões interessantes para venda e para compra, que foram concretizadas e poderiam ter sido aproveitadas no USDJPY, beleza? Para o USDCAD, a gente teve aí uma continuidade do movimento de queda, o CAD que caiu forte, mas ainda assim tivemos regiões respeitadas, então a gente teve indicação de compra em regiões aqui, mais embaixo, certo? Eu vou estar movendo as setas para cá para facilitar a visualização, mas tínhamos indicação de compras nessas regiões, por se tratar de fundos aqui do diário, no caso esse fundo aqui do diário é uma indicação de compra, beleza? E aqui também a gente tem outra indicação de compra por conta desse fundo do diário, e mais embaixo por se tratar de um fundo do semanal. Então se a gente for observar o SDCAD, a gente teve uma notícia para o CAD essa semana que jogou o preço lá embaixo, ele vem buscar fundos aqui do H4, acabou passando do fundo do diário, mas parou em fundos do H4, que a gente consegue observar mais aqui, certo? Respeitou, rejeitou, depois volta a testar de novo o preço do fundo do diário, rejeita, testa a média de 20 low, rejeita, testa o fundo do H4, rejeita, testa 20 low do H4, rejeita, e vai ficar, acredito que essa semana aí nesse range. Não tem mais movimentação hoje, sexta-feira, então acredito que ele não tenha força para ir buscar regiões mais em cima, ou até possa ter, mas essa foi a movimentação do SDCAD. Quem estava atento a essas regiões pode ter feito aí trades pelo menos 3 vezes, ok? Nessas regiões, como ainda temos espaço aí para bons trades de compra, tentando buscar regiões aqui mais em cima, principalmente da média de 20 high do H4 e regiões aí do diário bem mais em cima. Então temos bastante espaço para o SDCAD vir buscar essas regiões aqui do diário que a gente demarcou, que o preço nem chegou perto, mas que muito provavelmente vai lá buscar. Pode ser que ainda venha buscar regiões mais embaixo para depois voltar para lá, mas eu acredito que o SDCAD está prestes a retornar um movimento de correção de alta, beleza? Para o Bitcoin, a gente tem o nosso Bitcoin parado durante a semana. Aqui a gente tinha comentado uma possível compra aqui no final da nuvem de Ichimoku do diário, que se concretizou. Depois dessa compra não tivemos tão boas oportunidades, gráfico lateralizado e, enfim, trabalhando aí dentro do canal aí das 20, né? Abaixo da 20 high, vindo buscar algumas vezes aqui. Então veio buscar aqui e devolveu. Então é isso, trabalhando entre o final da nuvem de Ichimoku do diário e a 20 high do diário. Trabalhou essa semana aí e depois parou. Então essa foi a ideia do Bitcoin, que está segurando aí acima da 200 do semanal e acima da 20 do semanal. Vamos ver, mas temos aí indicações de compra até mais embaixo para o Bitcoin USD, beleza? Para o SP500 a gente tinha comentado regiões interessantes para venda aqui nesse topo do semanal deixado, ou no 61.8 de Fibonacci desse movimento aqui de queda do semanal. Então a gente tem esse forte movimento de queda, 61.8 aqui. Esperávamos que o preço respeitasse já essa região, como já vem respeitando, veio buscar próximo ao pavio deixado aqui nessa semana e rejeitou. Então, se a gente for observar na H1, ele foi buscar lá há pouco tempo a região que a gente demarcou aqui, certo? Que é o 61.8, aqui é o pavio do semanal lá, então veio bem próximo e já rejeitou uma possível venda. E enfim, agora sim o SP500 se torna bem atrativo para um movimento de correção até as médias de 20 aqui do diário, beleza? Então é isso para vocês. Tivemos aí zonas respeitadas no EURUSD, regiões respeitadas no GBP, no ouro também, tanto para compra quanto para venda, beleza? O SDJPY, tivemos aí regiões interessantes para compra, para venda aqui também. Então, se a gente for observar, ele respeitou os 50 de Fibo do mensal. Então, a gente tem esse movimento aqui de queda no mensal. A gente tem o Fibonacci aqui do mensal, beleza? Do SDJPY, nos dando os 50 de Fibo aqui, ok? E a gente tem aí o preço mais uma vez se mantendo abaixo
e nas últimas horas veio respeitar justamente lá as regiões que a gente comentou, tanto para compra quanto para venda, beleza? Então quem estava atento só no 50 de FIBO do mensal, no time maior, poderia ter executado essa venda linda. O gráfico só trisca e devolve de novo aonde? Nas regiões do diário que a gente comentou, principalmente das médias de 20 do diário. Para o SDCAD, revisando, tivemos oportunidades de compra quando o preço toca aqui. Tivemos várias oportunidades de compra nesse movimento aqui, de venda nenhum, o preço não foi buscar, beleza? Bitcoin, esperamos compra mais embaixo, porém tivemos regiões aí respeitadas também da nuvem e da 20 RAI do diário. E SP500 também tivemos aí zonas respeitadas para venda, principalmente uma venda agora no final da sexta-feira, após o preço vir buscar esse pavio aqui do semanal, beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão da análise semanal. O intuito desse vídeo aí é realmente a gente estar revendo se as nossas ideias para a semana foram bem postas no início. Então, eu acredito que sim. Tivemos aí boas oportunidades para ter aproveitado as regiões. Inclusive, os trades que foram feitos aí na conta de 100k da MyForex Found foram feitas através da análise semanal que eu compartilho com vocês e que eu utilizo também para operar aqui na TSC. Demorou? Então é isso, até semana que vem. Forte abraço. Se inscreve no canal, compartilhe com quem tem interesse sobre o mercado de Forex e sobre estratégias eficientes para estar operando bem. Demorou? Forte abraço, vamos que vamos.